A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu queria trazer uma palavra, uma meditação no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e o versículo 19, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Meu amigo, essa parábola contada por Jesus, ela traz dois personagens, o rico e o mendigo Lázaro. O rico nos informa a passagem que ele era um homem que vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Púrpura era uma cor, uma tonalidade que somente a realeza usava e os sacerdotes. Somente pessoas da alta classe poderia e teria condições financeiras para se vestir de púrpura. E a Bíblia nos informa que este rico se vestia de púrpura, sinal de grandeza, de riqueza, de poder aquisitivo. A Bíblia nos informa que também havia um pobre, um mendigo, que estava à porta deste rico, e o nome dele era Lázaro. E a Bíblia diz que a situação dele era tão triste, tão paupérrima, que ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. E a Bíblia ainda nos informa que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Pois bem, essa é a parte anterior à morte. Depois da morte vai se descortinar uma história completamente diferente. A Bíblia nos informa que aconteceu de morrer Lázaro e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aconteceu morrer também o rico e ser sepultado. E no inferno ele avistou a Lázaro, a Abraão e a Lázaro no seu seio. De forma que este rico clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro molhar em água a ponta do dedo e colocar em minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão diz: lembra-te que em vida tu tivestes coisas boas, somente bens, enquanto que Lázaro somente os males. Agora tu está em tormento e Lázaro está sendo abençoado, consolado. Mas o que essa parábola de importante traz para nós entendermos? Primeira coisa que a gente tem que entender: o inferno existe. Existem muitas pessoas que pregam da imortalidade da alma. Tem algumas seitas que ensinam que a alma não é imortal. Eles falam que depois da morte a alma se acaba. Mas aqui a Bíblia está mostrando a imortalidade da alma. Ou seja, aquele rico e o pobre continuaram uma vida pós-sepultura. E o interessante é notar que a Bíblia nos informa que o pobre foi para o seio de Abraão, um lugar
de bênção, um lugar de consolo, um lugar daqueles que são fiéis a Deus. Enquanto que o rico foi levado para o inferno. Então, meu amado ouvinte, você que está ouvindo essa palavra, é uma palavra dura, ninguém gosta de falar do inferno, mas o inferno existe. O rico tomou o maior susto enquanto que ele vestia-se de púrpura. Que púrpura, inclusive, para fabricar uma grama de púrpura, aquele tingimento, aquela cor, era preciso a morte de muitos moluscos, muitos caramujos do mar, e valia um grama da púrpura, valia mais do que um grama de ouro. Esse homem rico não olhou, não ajudou o pobre, não ajudou Lázaro, não se compadeceu de Lázaro, e agora, depois da morte, ele estava no inferno e Lázaro estava no céu. Mas na frente da parábola ele vai pedir: Pai Abraão, manda que ele, ou seja, que Lázaro vá até a minha casa paterna e fale para os meus 5 irmãos, para que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão diz: eles têm os profetas, eles têm a lei e os profetas. Ouçam, ou seja, eles têm a Bíblia Sagrada. O que nós aprendemos? A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o morto não se comunica com o vivo. Como muitos por aí acreditam que a alma de alguém volta para dizer se foi bom onde ele estava, se é ruim onde ele está, e isso não existe. Porque Abraão fala aí, eles não creriam, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Quer dizer, a única possibilidade de alguém dos mortos pregar para o vivo é se ele ressuscitar. A terceira lição que a gente pode tirar desta parábola é que quem está no inferno jamais sai de lá, e quem está no céu jamais sai de lá. Por quê? Porque quando o rico pede que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e refresque a sua língua, Abraão, na parábola, diz assim: não, porque existe um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daí para cá não podem, nem os que estão do lado de cá passar para o lado de lá. Então, existe um grande abismo, não tem mais saída. É por isso que no livro de Hebreus está escrito que depois da morte segue-se o juízo, céus ou inferno. Então, meus amados ouvintes, meus queridos, esta parábola de Lázaro nos trouxe 3 verdades importantes. A primeira, o céu e o inferno existem. A segunda, o morto não pode se comunicar com os vivos. E a terceira, quem está no inferno nunca mais sairá de lá, e quem está no céu nunca mais sairá de lá. Eu sou o pastor Josenildo Firmino e essa é a nossa meditação de hoje.